E você falando sobre essa questão da cura, da gente conseguir nossa própria cura, eu fiquei bem espantado, assim, assistindo uma declaração numa palestra da moça que recebeu o diagnóstico de câncer e ela passa por esse processo o diagnóstico acho que era câncer terminal, Louise Hay. e depois ela lança um livro, né? Você pode curar sua vida. Louise Hay. Hay. Ela tinha câncer e o livro conta a história dela de se curar. Então, psicologicamente. E, inclusive, o livro dela não é a única pessoa, várias pessoas pesquisaram depois, mas ela foi o primeiro best-seller nisso, em uma cultura relacionada à psicoterapia como coadjuvante no tratamento do câncer. E a diferença enorme entre quem faz a psicoterapia enquanto faz o tratamento do câncer e as diferenças na resposta. Tá? E isso, hoje em dia, não é mais místico. Por quê? Lembra que nós estávamos falando sobre automatismo cerebral? Vamos pensar no cérebro como uma máquina, tá? Quando você usa determinadas palavras, isso não evoca uma determinada realidade mental e determinados pensamentos? E esses pensamentos não têm uma resposta orgânica, metabólica, etc. Então vamos associar palavras, significados, realidade. Então, quando você usa certas palavras, depois de um tempo, o cérebro sabe o que elas significam, não mentalmente, mas metabolicamente. Então, quando você usa determinadas palavras e postura, ele produz automaticamente a química apropriada para isso. Então, o que a gente fala de palavras de poder, etc, né? Então, quando você diz determinadas... Neurolinguística fala muitas coisas sobre isso, tá? Mas eu estou falando mais neurologicamente, tá? Automatismo. Então, é mais ou menos o código, resposta, código. Código, resposta, código. Então, você tem uma química associada a determinados estados mentais, tá? Então, quando você diz determinadas coisas, o cérebro reconhece e já produz a química correspondente. Lembra que ele não sabe a diferença entre imaginar alguma coisa e realmente estar vivendo aquilo? Então, você pode evocar emoções, evocar acontecimentos e ter emoções da lembrança dos acontecimentos. Tá? E isso a gente faz sistematicamente em várias circunstâncias. Então, quando você faz isso, você tem essa química cerebral. Química cerebral. Só que se descobriram que a química não fica restrita ao cérebro. Todas as nossas células têm terminais para recepção dessa... Ela não é a química cerebral, né? É o que a gente chama de peptídeos neurais ou neuropeptídeos. O que é isso? No hipotálamo, alguma dessa química se associa a pequenas cadeias de aminoácidos e cai na corrente sanguínea. São neurotransmissores, não chama neurotransmissores, neuro é só no cérebro, mas eles são equivalentes. Tem mesmo papel, propriedades com relação àquela coisa. Só que várias células têm terminais que leem essa química e eles mudam seu comportamento. As células que têm o maior número desses terminais, fora os neurônios, são as células imunológicas. Então, as células imunológicas são muito suscetíveis aos seus estados mentais. Vou morrer, já me sinto morrer, já acredito que morri, já fui. Aí eles correspondem. Diminui a função, diminui tudo mais. Por que eles não entendiam? Por que seu pensamento está afetando isso? Ele não é um neurônio, não é uma coisa ligada. Como é que os seus linfócitos não estão reagindo como deveriam? E o que é efeito placebo? Peraí, você acredita que curou? Por que cura? É claro que você se cura, mas por que você se curou agora e não antes? Porque até tem gente que fala assim, eu descobri que eu tava com câncer, só que eu tava vivendo normal e descobri que era um câncer antigo. Aí só foi descobrir... E passou mal. Ou o efeito placebo, eu te dou um remédio para fazer isso e você melhora. Ué, por que melhorou? Miley, melhorou, você mesmo se curou. Sim, mas por que se curou só quando tomou o remédio e não antes? Você podia ter se curado em qualquer momento. Porque a farinha de trigo cura alguma coisa? Não, por que curou você? Não foi a farinha. Foi a crença de que você tomou um remédio. Mas por que essa crença mudaria alguma coisa dentro da célula? Tá? No cérebro você pode entender sua emoção, pensamento, mas a célula da pele. Mas se essa química realmente extravasasse a corrente sanguínea e chegasse lá, você poderia ter uma correspondência. Não seria igual ao neurônio, mas seria equivalente. Então as células mais inteligentes, por assim dizer, né? É uma metáfora, tá? Porque a pessoa pega ao pé da letra e... eu disse. Isso é muito cansativo, é uma coisa chata, né? Você não falou isso, não falou aquilo. Você fez um corte, pegou um pedaço e está questionando por que eu não contei todo o metabolismo basal desde o início. Sim, sim, perfeito.
E outra coisa, quando a gente está aqui, tem uma parte de entretenimento, tá? Você quer Sim. saber sobre bioquímica, vai para aula de bioquímica. Tem aula de bioquímica na internet, entra em Harvard, tem uma aula de bioquímica muito boa, que você pode assistir com todos os detalhes. Que é só um incentivo para a pessoa buscar, né? Exatamente. Eu gosto de bioquímica, mas nem todo mundo gosta. Eu quero saber o negócio, mas eu não quero saber toda a bioquímica envolvida. Então você tem esses terminais. Tem o livro do Bruce Lipton, né, sobre epigenética. Fala alguma coisa sobre isso, mas isso ainda é outra coisa, tá? A epigenética funciona, é um aspecto desses neuropeptídeos, mas uma outra é que a química cerebral atinge o corpo. Então, se você sente como uma vítima, seu rim também sente assim, todas as partes do seu corpo sentem assim. Só que algumas vão ter uma relevância maior. Se ela não, eu sou uma vítima, então lá, então pronto. Então não faço nada. Entendeu? Eu sou doente, eu sou doente, sou doente, então fica. Não vou estragar. Eu vou me curar é uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Então, E é ela, automatismo. ela fez coisas bem pontuais, assim, né? Sim. Pra, Ela é, era leiga, ela tirou fotos do câncer, criou, construiu, ela queria uma visão perfeita de tumores, etc. Ela perseguiu o médico até dar uma foto dela. Aí ela do fez tumor. aquilo e começou a conversar. Por que você está fazendo isso? Porque ela queria saber por que aquilo estava acontecendo e chegou à conclusão, coisas que aconteceram. Então ela foi no passado refazer aquilo, desfazer aquilo aí e foi melhorando. Olha só, mas você está dizendo que emoção causa câncer? Não, que radiação causa câncer também. Ele só causa câncer. Agora vamos lá. Você teve a mesma exposição que eu, por que você teve câncer e eu não tive? Tudo bem, o sol faz isso, mas eu sou mais resistente que você. Por que eu sou mais resistente que você? Você está entendendo? Você tem gêmeos idênticos, um pega catapora, outro não pega. Por quê? Não é gêmeo idêntico? São gêmeos e tem, mas tem temperamentos diferentes. Então, temperamento diferente pode tornar o sistema imunológico mais competente. Por que não? Ou o contrário, mais suscetível. Eu tô mais a favor de ser mais suscetível, né? Não é mais competente. Você deveria ter um negócio muito eficiente e você estraga isso. Por exemplo, envelhecimento. Que a gente vê, inevitável envelhecimento. Não é bem assim, como você está pensando, tá? A gente tem um limite de tempo, né? Os telômeros, as divisões celulares, mas muito do seu envelhecimento tem nada a ver com telômero, nada a ver com reprodução celular, sim lixo que se acumula, né? Radicais livres, destruição, muita coisa. Se você limpasse tudo isso, ela duraria mais tempo com mais eficiência. Então, num cenário totalmente ideal, nossos telômeros, vamos lá. Gente, Anete, como você está afirmando isso? Aleatoriamente, gente, vamos fazer Imagine que a gente tivesse resolvido os problemas todos. Qual seria o limite? 200 anos. Então, num ambiente ideal, com tudo certinho, você poderia multiplicar 200 anos. Mas 200 anos ficaria de 20. Não é 200 anos ficaria de 200. Tá? Que aí não adianta, né? Viver 200 anos que nem uma múmia. Não. Então, se você não tivesse resíduos, se você não tivesse nenhum problema, você teria uma vida muito mais saudável, competente e muito mais duradoura. Então, não é que envelhecer é inevitável. Você envelhece antes. Mas isso aí é muita ficção. Você tem um paciente com falência renal que precisa de um transplante. E não acha ninguém compatível, só a avó. As pessoas idosas normalmente não fazem, porque ela é idosa, as limitações, mas era a salvação e a pessoa se dispôs. Então pegaram o rim da senhora de 75 anos e colocaram numa pessoa de 15. É o ideal? Não, mas é isso a morte. Bom, passados 5 anos, quantos anos tem esse rim? Bom, se ele estava na senhora de 75, mais 5 anos, esse rim tem 80 anos, mas ele está no rapaz. E o rim da senhora também. Se a gente comparar os dois rins, vamos encontrar a mesma coisa? Não. A gente descobre que o rim no rapaz não tem 80, rejuvenesceu. Então, se a velhice estivesse ligada exclusivamente às células, esse rim teria que ter 80. Por que ele não tem 80? Por que com o passar do tempo ele vai rejuvenescendo? Foi o rapaz que rejuvenesceu o rim? Foi o ambiente que rejuvenesceu? Você está entendendo? Sim. Então isso é chato. Por que exatamente isso aconteceu? Ainda não sabemos, mas já tem hipóteses muito plausíveis sobre como isso vai ser. E você fala assim, muita ficção e tal. Se a gente vê lá nos mundos habitados, né? Na revista Espírita descreve outros mundos que o tempo de vida encarnada é outra forma de encarnação, mas é 200 anos, tantos anos. Sim, a gente Você poderia acha que ter.
pode ser tanto biologicamente para aquele planeta, mas também pode ser... Não, pra gente aqui, não sei de outro planeta. Aqui se a gente resolver radicais livres, lixo celular, as falhas genéticas, do RNA mensageiro, essas coisas todas, tem várias pessoas trabalhando nisso, né? É chamada tecnologia de rejuvenescimento, ou de retardar o envelhecimento. Então, está vendo que já sabemos o que causa, se a gente reverte esse quadro, não vai ter mais esse problema. E a gente tem células que duram bastante em ambientes ideais. Tá? Então ela no seu corpo dura tanto, fora do seu corpo no ambiente dura não sei quanto tempo. Então, mas aí compreendendo assim que os mundos que já estão mais avançados, né, como você falou daqueles exilados que veio aqui e deixou tanta tecnologia da época, pode ter mundos que é como se fôssemos nós do planeta Terra no futuro. Então, se eles vivem lá 200 anos, será que eles próprios já passaram por esse período que nós estamos passando e conseguiram achar respostas para prolongar? Em vez de falar dessa, né? Por que não posso fazer intercâmbio? Eu não posso ir lá para Andrômeda e descobrir como é que eles fazem o negócio? Não estou dizendo que Andrômeda tem isso, é uma palavra aleatória. Não posso fazer intercâmbio, não? Eu tenho interesse nisso, tem um lugar que já resolveu isso. Eu vou lá fazer intercâmbio, aí eu volto já com as ideias novas. Sim. Não é assim que funciona? Você tá aqui, não tem solução, aí você vai assistir um seminário em Singapura e alguém, nossa, isso me deu uma ideia. Plausível, por que seria uma coisa fantástica? Por que a gente cria uma mística nisso? Sim. Não? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.